Ao estender ajuda a alguém necessitado, ele a leva para sua casa. Conforme ela se torna parte de sua vida diária, verdades surpreendentes sobre sua origem surgem, alterando seus caminhos. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. Marcus Shen estava na janela de seu escritório no 45º andar no centro de Seattle, observando a chuva criar rios no vidro. Seu reflexo mostrava um homem de quase 30 anos vestindo um terno perfeitamente ajustado, mas seus olhos carregavam o peso da exaustão. Outro trimestre bem-sucedido havia acabado para sua empresa de tecnologia, ValueTech, mas a vitória parecia vazia. O ping constante de e-mails em seu telefone o lembrou da reunião do conselho marcada para o final daquela semana. Apesar das inovações revolucionárias da ValueTech em computação em nuvem, os acionistas sempre queriam mais. Sua última demanda por cortes de força de trabalho para maximizar os lucros estava como uma pedra em seu estômago. Pegando seu guarda-chuva, Marcus decidiu caminhar para clarear a cabeça em vez de pegar seu motorista habitual. As ruas de Seattle estavam surpreendentemente calmas para uma tarde de quarta-feira, com a maioria das pessoas buscando abrigo da chuva torrencial. Ele passou pelos marcos familiares de sua rotina diária, a cafeteria artesanal onde os baristas sabiam seus pedidos de cor, os restaurantes sofisticados onde ele organizava reuniões de negócios, as boutiques de luxo que ele nunca tinha tempo de visitar. Seus passos o levaram a uma parte da cidade que ele raramente frequentava. As fachadas polidas dos prédios corporativos deram lugar a ruas mais sujas, onde as pessoas se amontoavam nas portas buscando abrigo da chuva. Marcus notou como outros pedestres aceleravam o passo nessa área, segurando seus pertences mais perto. O Greater Seattle Shelter ficava na esquina, sua fachada de tijolos desgastada, mas mantida. Um pequeno grupo de pessoas esperava do lado de fora para o check-in noturno começar. Entre elas, uma mulher chamou sua atenção. Ela estava ligeiramente afastada dos outros, sua postura ereta apesar de suas roupas gastas. Ao contrário das expressões derrotadas ao seu redor, seu rosto mostrava determinação enquanto ela ajudava um homem idoso a organizar seus pertences. Marcus diminuiu o passo, observando enquanto a mulher, que ele mais tarde conheceria como Tasha, organizava eficientemente a fila do abrigo, garantindo que os mais vulneráveis ao clima conseguissem lugares perto da frente. Suas ações demonstravam uma liderança natural que parecia em desacordo com suas circunstâncias. Chegando mais perto, ele a ouviu explicando a outra pessoa como acessar serviços públicos, suas palavras precisas e bem articuladas. Ela falou com a clareza de alguém acostumado a decompor informações complexas, lembrando Marcus de seus melhores gerentes de projeto. O diretor do abrigo surgiu, cumprimentando Tasha pelo nome e pedindo sua ajuda com algo lá dentro. A interação deles revelou um nível de confiança e respeito que intrigou Marcus ainda mais. Tomando uma decisão, ele se aproximou do diretor do abrigo depois que Tasha entrou. "Com licença", disse Marcus, se apresentando. "Não pude deixar de notar a mulher que estava aqui. Você se importaria em me contar mais sobre ela?" A expressão do diretor ficou cautelosa. "Tasha é uma das nossas clientes regulares. Ela ajuda aqui quando pode. Por que você pergunta?" Marcus explicou sua observação sobre suas habilidades organizacionais e qualidades de liderança. "Na verdade, estou procurando alguém para ajudar a gerenciar minha equipe doméstica e auxiliar com alguns trabalhos administrativos básicos. Ela estaria interessada em discutir a oportunidade?" O ceticismo do diretor era evidente. Essa é uma oferta incomum de alguém que acabou de passar. Por que ela especificamente? Marcus se viu explicando sua impressão genuína das capacidades de Tasha, surpreendendo-se com sua convicção. Quando Tasha retornou, o diretor a chamou, mantendo uma postura protetora enquanto Marcus fazia sua proposta. A resposta de Tasha não foi o que ele esperava. Em vez de uma aceitação ansiosa, ela o olhou com consideração cuidadosa. "Essa é uma oferta generosa, Sr. Shen. Mas presumo que você saiba que contratar alguém sem endereço fixo traz certas complicações. Por que você correria esse risco?" A pergunta dela, direta e atenciosa, confirmou a avaliação inicial de Marcus. Não era alguém procurando uma esmola, era alguém que entendia situações complexas e pensava vários passos à frente. "Por que assistir você organizar essa linha me mostrou mais sobre gestão eficaz do que metade dos consultores que contratei", ele respondeu honestamente. "A posição é sua se você quiser, junto com acomodação na minha casa. Tire um tempo para pensar sobre isso." A expressão de Tasha permaneceu neutra, mas seus olhos mostraram um lampejo de algo, esperança, talvez, ou reconhecimento de uma oportunidade que ela não podia ignorar.
Preciso saber mais sobre a posição, ela disse cuidadosamente. E tenho algumas condições próprias para discutir. Marcos entregou a ela seu cartão de visita, notando como ela leu cada detalhe antes de guardá-lo cuidadosamente. Venha ao meu escritório amanhã às 10 horas. Falaremos dos detalhes. Enquanto se afastava, Marcos sentiu algo que não sentia há meses, curiosidade genuína sobre o que o dia seguinte poderia trazer. Ele não percebeu então que esse encontro mudaria não apenas a vida de Tasha, mas a sua própria de maneiras que ele não conseguia imaginar. A primeira semana de Tasha na casa de Marcos no Lago Washington revelou um contraste gritante entre suas circunstâncias passadas e presentes. Seus novos aposentos, uma confortável suíte de hóspedes com vista para a água, pareciam quase surreais em comparação com os berços do abrigo aos quais ela se acostumara. Todas as manhãs, ela acordava antes do nascer do sol, um hábito arraigado da vida no abrigo, e passava vários minutos lembrando a si mesma que isso não era um sonho. A equipe da casa, inicialmente cautelosa com sua nova colega, observou Tasha estabelecer rapidamente sistemas eficientes para gerenciar cronogramas, suprimentos e manutenção. Ela implementou um calendário digital que simplificou a comunicação, embora ela cuidadosamente mascarasse sua familiaridade com a tecnologia, brincando como conhecimento básico do usuário. Durante as reuniões de equipe, Tasha se pegava prestes a sugerir soluções mais sofisticadas para os problemas, forçando-se a se ater a alternativas mais simples. Ela observava o sistema de casa inteligente da casa apresentar mau funcionamento e cerrava os punhos para parar de mencionar as correções óbvias de codificação. Sua vida passada como engenheira de software sênior em uma grande empresa de tecnologia parecia uma vida diferente, uma que ela cuidadosamente trancou depois que tudo desmoronou. Uma noite, enquanto revisava as despesas domésticas em um tablet na cozinha, Tasha notou irregularidades nos padrões de consumo de energia do sistema de casa inteligente. Sem pensar, ela começou a resmungar sobre codificação ineficiente e possíveis soluções de otimização. Marcos, que havia entrado silenciosamente para um café tarde da noite, ouviu seus resmungos técnicos. Você sabe alguma coisa sobre programação? Ele perguntou, fazendo Tasha congelar no meio do cálculo. O momento se estendeu entre eles. Tasha considerou desviar, mas se viu cansada demais para manter a fachada. Eu costumava ser engenheira de software, ela admitiu, sua voz firme apesar de sua tensão interna. Na Metasys Technologies. Marcos quase deixou cair sua xícara de café. A Metasys era uma grande empresa de software empresarial até seu colapso espetacular há 3 anos. Você trabalhou na equipe de infraestrutura de nuvem deles? Liderou, na verdade, Tasha respondeu, seus dedos inconscientemente tocando linhas de código fantasma na superfície do tablet. Até o escândalo este. Ourar e tudo desmoronar. Marcos puxou uma cadeira, seu interesse claramente despertado. A violação de dados não foi culpa da sua equipe. Todos na indústria sabem que foi um encobrimento da gerência. Tente explicar isso a potenciais empregadores quando seu nome está ligado à maior falha de segurança na história da computação em nuvem, Tasha respondeu, uma pitada de amargura surgindo em sua voz. Mesmo depois que as investigações inocentaram minha equipe, o dano já estava feito. Ninguém correria o risco. Marcos a estudou por um momento, então pegou seu laptop. Mostre-me o que você estava pensando sobre os problemas de consumo de energia. Tasha hesitou, sua mão pairando sobre o teclado. 3 anos de instintos built gritavam para ela manter sua posição estável atual, para não arriscar tudo em habilidades passadas que acabaram falhando com ela. Mas a visão familiar de um ambiente de desenvolvimento chamou para algo mais profundo. Ela começou a digitar, e logo a cozinha se encheu com um ritmo constante de pressionamentos de teclas. Marcos observou enquanto ela navegava sem esforço por sistemas complexos, apontando ineficiências e sugerindo otimizações. Sua experiência era evidente em cada linha de código que ela escreveu, em cada decisão arquitetônica que ela explicou. Isso é elegante, disse Marcos depois que ela descreveu uma solução que reduziria o uso de energia do sistema em 40%. Por que você não me contou sobre sua formação quando nos conhecemos? Tasha fechou o laptop lentamente. Você teria me contratado se eu tivesse? Ou você teria visto o que todos os outros viram, uma responsabilidade, um lembrete de quão rápido tudo pode desmoronar? Eu teria visto o que vejo agora, respondeu Marcos. Alguém que entende sistemas, tanto técnicos quanto humanos. Alguém que não deixou o fracasso destruir suas habilidades ou seu desejo de melhorar as coisas. A conversa se estendeu até as primeiras horas, passando de discussões técnicas para ideias mais amplas sobre o papel da tecnologia na sociedade.
Tasha se viu compartilhando conceitos que havia desenvolvido durante seu período de desabrigada, ideias sobre como a tecnologia poderia servir melhor às populações vulneráveis. Tenho pensado em uma plataforma, ela admitiu, finalmente expressando pensamentos que guardou para si mesma por anos. Algo que pudesse ajudar pessoas em situações como a minha a navegar por recursos, serviços, oportunidades. Mas precisaria ser projetado por pessoas que entendessem os elementos técnicos e humanos. Marcus ouviu atentamente, sua mente claramente processando possibilidades. Você estaria interessado em desenvolver essa ideia mais a fundo? Não como gerente doméstico, mas como um parceiro técnico. Tasha sentiu uma onda familiar de excitação, imediatamente seguida por cautela. Esse é um risco significativo para você, profissionalmente e pessoalmente. Às vezes, os maiores riscos trazem as recompensas mais importantes, respondeu Marcus. Vamos começar pequeno, uma prova de conceito. Você pode trabalhar nisso junto com suas tarefas atuais até vermos se é viável. Enquanto montavam um espaço de trabalho no escritório de Marcus no dia seguinte, Tasha se sentiu ao mesmo tempo animada e aterrorizada. Ela estava voltando para um mundo que a havia traído, mas dessa vez com um propósito que ia além das margens de lucro e da participação de mercado. Nenhum deles percebeu então que essa conversa à tarde da noite na cozinha levaria a um projeto que desafiaria não apenas suas capacidades técnicas, mas sua compreensão de sucesso, redenção e potencial humano. O projeto evoluiu rapidamente de uma simples prova de conceito para algo mais substancial. Tasha e Marcus estabeleceram um centro de desenvolvimento improvisado em seu escritório, onde passavam as noites refinando a arquitetura da plataforma. O foco inicial deles era criar uma interface amigável que pudesse funcionar perfeitamente em diferentes dispositivos, incluindo os telefones mais antigos comuns, entre populações de moradores de rua. No entanto, seu progresso atingiu seu primeiro grande obstáculo durante uma reunião crucial de investimento na sede da Valuitech. Marcus reuniu seus executivos seniores e principais investidores para discutir o próximo trimestre da empresa, com a intenção de apresentar um novo projeto. A tensão na sala de reuniões era palpável quando ele apresentou o envolvimento de Tasha. Deixe-me esclarecer isso, interrompeu Richard Blackwood, um dos primeiros investidores da Valuitech. Você quer alocar recursos significativos para um projeto liderado por alguém que estava no centro do desastre da Metasys? Alguém que ficou sem teto? Seu tom fez a última palavra soar como uma ofensa criminal. Marcus manteve a compostura, embora seu maxilar tenha se contraído. Estou apresentando uma solução inovadora para uma lacuna significativa de mercado, desenvolvida por um engenheiro altamente qualificado com insights exclusivos sobre as necessidades do usuário. Insights exclusivos não são o que os acionistas querem ouvir, interrompeu Sarah Shen, a CFO. Eles querem estabilidade, confiabilidade e risco mínimo. Esta proposta não oferece nada disso. A discussão piorou a partir daí. Os investidores levantaram preocupações sobre tudo, desde potenciais riscos de segurança até gerenciamento de reputação. Um membro do conselho até sugeriu que o julgamento de Marcus poderia ser comprometido por impulsos de caridade. Mais tarde naquela semana, Tasha enfrentou seu próprio teste de fogo. Marcus havia marcado um encontro com a equipe de desenvolvimento da Valuitech para discutir possibilidades de integração técnica. Ela chegou ao escritório usando um terno emprestado, o cabelo preso para trás severamente, ciente de todos os olhares seguindo seu movimento pelo prédio. A sala de conferências da equipe de desenvolvimento continha 12 engenheiros, todos com cópias de seu antigo arquivo pessoal da Metasys espalhadas diante deles. O diretor técnico, James Morrison, começou a reunião sem apresentá-la. Conte-nos sobre sua arquitetura de segurança proposta, ele exigiu, seu tom sugerindo que ele esperava fracasso. Tasha foi até o quadro branco, destampou um marcador e começou a desenhar. Sua mão estava firme enquanto ela delineava um sistema sofisticado que incorporava elementos de blockchain para proteção de identidade, mantendo acessibilidade para usuários com conhecimento técnico limitado. A abordagem tradicional seria o armazenamento centralizado de dados, ela explicou, adicionando outra camada ao seu diagrama. Mas nossos usuários geralmente precisam acessar suas informações de diferentes locais, diferentes dispositivos, às vezes até mesmo de diferentes cidades. Eles também precisam manter a privacidade de situações potencialmente abusivas. Um jovem engenheiro no fundo levantou a mão. Isso parece semelhante à estrutura de nuvem da Metasys que falhou. A sala ficou em silêncio. Tasha se virou do quadro branco, encarando a equipe diretamente.
Parece semelhante porque aprendi com essas falhas. Viu essa camada de autenticação? Ela aborda a vulnerabilidade exata que foi explorada na MetaSys. Passei 3 anos pensando em como evitar que esse tipo de violação acontecesse novamente. Ela continuou desenhando, explicando como cada componente não apenas resolvia desafios técnicos, mas também abordava cenários de usuários do mundo real que ela havia testemunhado em primeira mão. Gradualmente, as perguntas da equipe mudaram de céticas para engajadas, e então, para genuinamente interessadas. Ao final da apresentação, até Morrison estava se inclinando para frente, fazendo perguntas detalhadas sobre as especificidades da implementação. O avanço veio quando Tasha demonstrou um protótipo que ela havia construído, mostrando como ele poderia funcionar em um telefone de uma década com acesso mínimo a dados. Isso não é apenas teórico, concluiu ela. Testei essas soluções em condições do mundo real, porque vivi essas condições. Sim. Cada recurso, cada sistema de segurança, cada sistema de backup é projetado com base nas necessidades e restrições reais do usuário. Marcos, que estava observando silenciosamente do fundo da sala, observou a mudança de atitude da equipe de desenvolvimento. Eles não estavam mais vendo apenas uma mulher sem teto ou um engenheiro fracassado. Eles estavam vendo um colega que trouxe uma perspectiva valiosa para o trabalho deles. Após a reunião, Morrison abordou Marcos. Ela é boa, ele admitiu relutantemente. Muito boa. Mas o conselho não vai gostar disso. O conselho não precisa gostar, respondeu Marcos. Eles só precisam ver o potencial. E se não gostarem, eu mesmo vou financiar. Naquela noite, enquanto Tasha e Marcos revisavam os eventos do dia, ela finalmente fez a pergunta que a estava incomodando. Por que vocês estão realmente fazendo isso? Não pode ser apenas sobre a tecnologia. Marcos ficou quieto por um momento antes de responder. Porque o sucesso não deve ser sobre evitar riscos. Deveria ser sobre tomar as decisões certas, pelos motivos certos. A conversa deles foi interrompida por um alerta. O protótipo tinha acabado de lidar com sua primeira R-Login de usuário real de um abrigo no centro de Seattle. Foi um pequeno passo, mas representou algo maior, prova de que sua visão poderia funcionar, apesar dos obstáculos à frente. Nenhum deles conseguiu prever como essa pequena vitória prepararia o cenário para desafios maiores e triunfos mais significativos nas semanas seguintes. O sucesso do protótipo criou uma mudança inesperada na dinâmica de Marcos e Tasha. Suas sessões de codificação tarde da noite começaram a incluir conversas que se estendiam além das especificações técnicas e interfaces de usuário. Tudo começou uma noite quando Marcos encontrou Tasha ainda trabalhando às 2 da manhã, olhando atentamente para linhas de código. Eu costumava fazer isso, disse ele, colocando 2 xícaras de café. Trabalhar até minha visão ficar turva. Tentando provar alguma coisa. Tasha aceitou o café, mas não olhou para cima imediatamente. O que você estava tentando provar? Que eu merecia tudo, respondeu Marcos, gesticulando vagamente para o ambiente. O sucesso, o dinheiro, a influência. Milionário da tecnologia de primeira geração. Você sabe quantas pessoas estão esperando que pessoas como eu falem? A admissão pairou no ar entre eles. Tasha finalmente se virou da tela. Pelo menos eles esperaram que você falhasse. Alguns de nós, eles esperam um fracasso desde o início. Aquela conversa abriu uma comporta. Marcos revelou como seus pais hipotecaram seu pequeno restaurante em Vancouver para mandá-lo para a faculdade nos Estados Unidos. Como cada sucesso parecia carregar o peso do sacrifício deles. Como mesmo agora, com o valor de mercado da Valuitech na casa dos bilhões, ele se sentia um impostor nas salas de diretoria que comandava. A pior parte não é o medo de perder tudo, ele confidenciou. É a culpa de tê-lo em primeiro lugar. Passar por pessoas dormindo em portas enquanto usavam um relógio que poderia abrigá-las por um ano. Tasha ouviu, seus dedos distraidamente traçando a borda do teclado. A culpa não os ajuda, ela disse finalmente. A ação ajuda. Mas a culpa é mais fácil, não é? Nos faz sentir como se estivéssemos fazendo algo só por se sentir mal. Ela contou a ele sobre sua primeira semana de desabrigada. Como ela usou sua jaqueta de funcionária da MetaSys como armadura, dizendo a si mesma que era temporário. Como ela se sentou em bibliotecas públicas, usando Wi-Fi gratuito para enviar currículos, observando suas economias diminuírem. A maneira como os olhos das pessoas deslizavam por ela enquanto ela se tornava mais visivelmente desabrigada, como se a pobreza fosse contagiosa. A parte mais difícil não foi perder meu emprego ou meu apartamento, ela revelou.
Foi perder minha identidade. Um dia eu era uma engenheira respeitada, no outro eu era invisível. Ou pior, um problema a ser resolvido, uma estatística a ser gerenciada. Marcos se inclinou para a frente. É por isso que você estava hesitante quando eu lhe ofereci o emprego pela primeira vez? Você pensou que eu a via como um problema a ser resolvido? Não era. Tasha desafia. A brilhante mulher desabrigada que você poderia salvar? Boas relações públicas, bom karma, boa história para sua próxima palestra no TED. A acusação doeu, mas Marcos reconheceu sua validade. Talvez no começo, ele admitiu. Mas você nunca me deixou vê-lo apenas como uma história. Você desafiou todas as suposições, questionou todas as decisões. Você me fez pensar sobre o impacto de maneiras que meu conselho nunca fez. A conversa deles mudou para o projeto. Tasha abriu a interface do usuário na qual estava trabalhando. Precisamos nos concentrar na dignidade, ela explicou. Cada recurso, cada interação precisa reforçar que os usuários são pessoas em primeiro lugar, não problemas a serem resolvidos. Marcos observou enquanto ela demonstrava como a plataforma poderia ajudar os usuários a manter documentos importantes, conectar-se com recursos e construir redes de suporte. Tudo isso preservando sua privacidade e autonomia. A paixão em sua voz o lembrou de seus primeiros dias codificando no restaurante de seus pais depois do expediente, sonhando em fazer a diferença. E se expandíssemos o escopo, ele sugeriu. Não apenas uma plataforma para conectar-se com recursos, mas para reconstruir a identidade. Perfis profissionais, verificações de habilidades, armazenamento seguro de documentos. Tudo o que alguém precisa para preencher a lacuna de volta à estabilidade. Tasha's dedos pairavam sobre o teclado. Isso exigiria recursos significativos. Seu conselho já acha que esse projeto é uma perda de tempo. Deixe que eu me preocupe com o conselho, respondeu Marcos. Você se concentra em construir algo que teria ajudado você 3 anos atrás. Seus olhos se encontraram, e algo mudou em sua dinâmica. Eles não eram mais apenas um bilionário da tecnologia e um engenheiro que antes era morador de rua. Eles eram parceiros em algo que realmente poderia importar. Eles trabalharam a noite toda, abastecidos por café e possibilidades. A experiência técnica de Tasha se fundiu com sua experiência de vida, enquanto a perspicácia empresarial de Marcos ajudou a moldar suas ideias em recursos viáveis. Ao amanhecer, eles haviam delineado uma plataforma que ia além da simples conexão de recursos para abordar os desafios mais profundos de reconstruir uma vida. Nenhum deles mencionou o momento de vulnerabilidade que compartilharam, mas seu impacto era evidente em seu trabalho. O código se tornou mais do que apenas funções e algoritmos. Tornou-se uma ponte entre 2 mundos que raramente se entendiam. Enquanto o sol nascia sobre o lago Washington, lançando longas sombras através das janelas do escritório, Marcos observou Tasha finalmente adormecer em seu teclado. Ele cuidadosamente colocou o casaco sobre os ombros dela, lembrando-se de como ela havia feito mesmo por outras pessoas fora do abrigo quando ele a conheceu. O gesto lembrou de que sucesso e fracasso não eram estados permanentes, eram momentos em uma jornada maior. O que importava era o que você construiu ao longo do caminho e com quem você ajudou a construir. O convite para falar na Tech Forward, a principal conferência de tecnologia de Seattle, chegou em uma manhã de terça-feira. Marcos havia indicado seu projeto para a trilha Inovação para Impacto, e o comitê de seleção estava particularmente interessado em Tasha apresentar seu trabalho. O e-mail mencionava frases como perspectiva única e narrativa pessoal convincente, o que fez o estômago de Tasha revirar. Eu não vou fazer isso, ela disse com firmeza, afastando-se de sua estação de trabalho. O projeto deveria se basear em seus méritos técnicos, não em minha história de fundo. Marcos, que estava antecipando essa reação, colocou seu laptop de lado. Os méritos técnicos são precisamente o motivo pelo qual nos escolheram. Mas sua experiência lhe dá uma credibilidade que nenhum outro apresentador poderia igualar. Você entende os 2 lados da equação. Você quer dizer que eu faço uma boa história, Tasha rebateu, sua voz afiada. De sem-teto a palestrante de conferência de tecnologia, é RP perfeito. É por isso que você não me disse que estava enviando nosso trabalho. A acusação pairou entre eles. Marcos realmente havia enviado a proposta sem consultá-la, sabendo que ela recusaria. Agora, observando-a andar pelo escritório como um animal enjaulado, ele questionou sua decisão. Sua voz importa precisamente porque não é a voz usual de uma conferência de tecnologia, ele argumentou.
Quantos palestrantes na Tech Forward realmente passaram pela falta de moradia? Quantos tiveram que reconstruir suas vidas do nada? Tasha parou de andar, suas mãos segurando as costas de uma cadeira. Esse é exatamente o problema. No momento em que piso naquele palco, paro de ser um engenheiro. Eu me torno um engenheiro sem teto, uma curiosidade, uma história pornográfica inspiradora para que os caras privilegiados da tecnologia se sintam bem. A pressão não vinha apenas do convite para a conferência. A equipe de RP da Valuitech vinha pressionando por mais exposição pública do projeto, vendo como uma oportunidade perfeita para posicionar a empresa como uma inovadora socialmente consciente. Eles já haviam elaborado comunicados de imprensa enfatizando a jornada das ruas para o Vale do Silício de Tasha. Marcos observou enquanto Tasha abria seu repositório de código mais recente, perdendo-se no conforto familiar da programação. Ele reconheceu seu recuo para a tecnologia. Era a mesma maneira que ele lidava com o estresse, mergulhando no trabalho onde os problemas tinham soluções claras. E se, ele disse cuidadosamente, você apresenta-se apenas à arquitetura técnica? Nenhuma história pessoal, nenhum histórico. Apenas as soluções inovadoras que você desenvolveu. Os dedos de Tasha pararam no teclado RD. Eles não aceitariam isso. Minha história é o que eles querem vender. Então venda algo melhor, desafiou Marcos. Mostre a eles como sua experiência informou as decisões técnicas. Faça-os entender que a experiência vivida é uma forma de expertise. Ele abriu a programação da conferência em sua tela. Veja as outras sessões. Dezenas de palestras sobre a construção de soluções para populações carentes, todas por pessoas que nunca vivenciaram esses desafios. Você pode mudar essa narrativa. Tasha se moveu para olhar para sua tela, seu reflexo visível nas partes escuras da tela. Ela viu o que os outros viriam, uma mulher negra que havia caído do sucesso para a falta de moradia e voltado novamente. Mas ela também viu outra coisa, uma engenheira que nunca parou de resolver problemas, mesmo quando os problemas eram sua própria sobrevivência. Se eu fizer isso, ela disse lentamente, preciso controlar a narrativa. Nenhuma equipe de RP distorcendo minha história, nenhum ângulo de marketing inspirador. Apresento nosso trabalho como uma engenheira que por acaso tem experiência relevante, não como uma história de sucesso. Marcos assentiu, aliviado, mas também preocupado com o conflito em andamento com sua equipe corporativa. O chefe de RP da Valuitech já havia agendado reuniões para discutir estratégia de mensagens, e o conselho esperava uma apresentação que impulsionasse as credenciais de impacto social da empresa. Nas semanas que antecederam a conferência, Tasha se jogou na preparação. Ela trabalhou até tarde da noite, refinando sua apresentação para focar nas inovações técnicas enquanto tecia insights de suas experiências sem torná-las a narrativa central. Enquanto isso, Marcos se viu navegando em reuniões cada vez mais tensas com sua equipe executiva. Eles queriam garantias sobre o conteúdo da apresentação, garantias de que ela se alinharia com as mensagens corporativas. Seu apoio à abordagem de Tasha estava criando sussurros sobre seu julgamento. Noite anterior à conferência, Marcos encontrou Tasha no escritório, revisando seus slides uma última vez. A apresentação que ela elaborou foi magistral, tecnicamente profunda, mas sutilmente revolucionária em sua compreensão das necessidades do usuário. O conselho quer revisar sua apresentação antes de amanhã, ele admitiu. Eles estão preocupados com o impacto potencial nas relações com investidores. Tasha não levantou os olhos da tela. Você está me pedindo para mudar isso? Estou lhe dizendo porque posso não ser CEO por muito mais tempo se fizermos isso do seu jeito, ele respondeu calmamente. Finalmente, ela se virou para encará-lo. Então temos que decidir o que importa mais, dizer a verdade sobre este trabalho ou proteger a narrativa corporativa. Enquanto estavam sentados no escritório silencioso, cercados pelo código que escreveram e pela visão que construíram, ambos entenderam que amanhã seria mais do que apenas apresentar seu projeto. Seria sobre desafiar as narrativas confortáveis da indústria de tecnologia sobre inovação, impacto e quem conta sua própria história. O salão principal da Tech Forward Conference tinha capacidade para 3.000 pessoas, mas o foco de Tasha se estreitou na tela do laptop enquanto ela fazia os ajustes finais nos bastidores. O palestrante principal da manhã tinha acabado de terminar uma apresentação polida sobre ética da inteligência artificial, completa com animações elegantes e piadas cuidadosamente roteirizadas. Agora, o público estava agitado com a expectativa sobre a história inspiradora que viria a seguir. Marcos sentou-se na primeira fila, ciente dos membros do seu conselho espalhados pela plateia.
A carranca desaprovadora de Richard Blackwood era visível mesmo à distância. A equipe de RP já havia expressado sua consternação por não receber cópias antecipadas da apresentação. A seguir, temos Tasha Williams e Marcus Shen apresentando usuários invisíveis, soluções de engenharia para comunidades negligenciadas, anunciou a moderadora, sua voz brilhante com entusiasmo ensaiado. Tasha entrou no palco, seus passos medidos, vestindo um blazer preto simples sobre jeans, uma escolha deliberada que a tornava nem corporativa nem casual. Ela conectou seu laptop e, em vez do slide esperado S sobre sua jornada pessoal, a tela mostrou um diagrama complexo de arquitetura de sistema. A maioria das soluções tecnológicas falham porque resolvem os problemas errados, ela começou, com a voz firme. Nós construímos para usuários que imaginamos, não para usuários que existem. Hoje, vou mostrar por que isso precisa mudar. Pelos próximos 40 minutos, Tasha desmantelou sistematicamente suposições comuns sobre tecnologia e acessibilidade. Ela demonstrou como a interface aparentemente simples de sua plataforma mascarava protocolos de segurança sofisticados projetados para usuários com acesso instável à internet. Ela explicou por que os métodos tradicionais de autenticação de usuário falhavam para pessoas sem endereços permanentes. Considere um recurso comum como recuperação de senha, ela disse, destacando uma seção de seu código. Presumimos que os usuários tenham acesso consistente a e-mail, números de telefone confiáveis ou dispositivos secundários. Mas o que acontece quando nenhuma dessas suposições é verdadeira? A atenção do público mudou quando eles perceberam que esta não seria uma história inspiradora sobre como superar adversidades. Em vez disso, eles estavam tendo uma aula magistral sobre desafios de engenharia do mundo real de alguém que os entendia intimamente. Cada linha deste código, Tasha continuou, representa uma escolha entre conveniência e necessidade. Entre o que é fácil de construir e o que é realmente necessário. Ela abriu a interface do usuário. Parece simples, certo? Mas simples é difícil. Simples significa entender que seu usuário pode estar tentando acessar documentos cruciais de um computador de biblioteca com limite de tempo de 30 minutos. Ervou a expressão do público mudar de interesse educado para engajamento genuíno. Até Richard Blackwood parou de franzir a testa e estava tomando notas. O ponto de virada da apresentação ocorreu quando Tasha abriu o painel ao vivo da plataforma. Agora mesmo, em Seattle, as pessoas estão usando este sistema para armazenar registros médicos, procurar empregos e se conectar com recursos. Não porque seja inovador, mas porque funciona. Se foi construído com o entendimento de que a tecnologia deve servir aos humanos, e não o contrário. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para o público pela primeira vez. Eu sei o que vocês estão esperando, a história pessoal que faz esta apresentação se encaixar perfeitamente na narrativa da sua conferência. Mas minha história não é o que importa. O que importa é que agora mesmo, alguém está usando esta plataforma para dar o primeiro passo para sair de uma situação em que nunca pensou que estaria. Isso não é inspiração. Isso é engenharia bem feita. O silêncio que se seguiu foi pesado com impacto inesperado. Então, de algum lugar no meio do salão, alguém começou a bater palmas. Os aplausos se espalharam, crescendo para algo mais do que a apreciação padrão da conferência. Durante a sessão de perguntas e respostas, as perguntas não eram sobre o passado de Tasha ou sua jornada. Elas eram técnicas, específicas, desafiadoras. Engenheiros na plateia reconheceram a sofisticação de suas soluções. Investidores viram o potencial de mercado. Assistentes sociais presentes validaram as aplicações do mundo real. Marcus observou Tasha lidar com cada pergunta com precisão e autoridade. Ela não era uma ex-mulher sem teto se provando. Ela era uma engenheira especialista compartilhando um trabalho inovador. Após a apresentação, um grupo de desenvolvedores cercou Tasha, ansiosos para discutir detalhes da implementação. Entre eles estava James Morrison, diretor técnico da Valuitech, que tinha sido um dos seus maiores céticos. Isso não é apenas uma boa tecnologia de impacto social, ele disse, autossuficiente para que os membros do conselho próximos ouvissem. Isso é uma boa tecnologia, ponto final. Precisamos escalar isso. Marcos sentiu seu telefone vibrar com mensagens de membros do conselho e investidores, mas ele manteve sua atenção em Tasha. Ela estava no palco onde muitos esperavam que ela compartilhasse uma história de redenção pessoal. Em vez disso, ela redefiniu a conversa completamente, forçando a indústria de tecnologia a confrontar suas suposições sobre usuários e inovadores. Quando eles saíram do palco, Marcos notou que as mãos de Tasha estavam rei ligeiramente.
o único sinal da tensão que ela estava segurando. Você está bem? Ele perguntou calmamente. Ela assentiu, observando enquanto os participantes da conferência continuavam a discutir sua apresentação. Eu não disse a eles o que eles queriam ouvir, ela disse. Eu disse a eles o que eles precisavam saber. O impacto de sua escolha ficaria claro nos próximos dias, mas por enquanto, eles haviam mudado algo fundamental em como seu projeto era percebido. Não era mais uma iniciativa agradável, era uma tecnologia séria resolvendo problemas reais. E em algum lugar em Seattle, sem saber da apresentação que tinha acabado de terminar, alguém estava usando sua plataforma para armazenar uma inscrição de emprego, dar um primeiro passo ou encontrar ajuda. Essa, Tasha sabia, era a única métrica que realmente importava. Os dias seguintes à conferência Tech Forward trouxeram um turbilhão de reações conflitantes. Os blogs de tecnologia elogiaram a inovação técnica, enquanto as mídias sociais fervilhavam com discussões sobre representação em tecnologia. O preço das ações da Valuitech flutuou enquanto os analistas de mercado debatiam a viabilidade comercial de focar em populações carentes. Marcos estava sentado em seu escritório, revisando uma pilha de e-mails de investidores. Alguns expressaram entusiasmo sobre o potencial impacto da plataforma no mercado. Outros expressaram preocupações sobre desvio de missão e alocação de recursos. A mensagem mais direta veio de Richard Blackwood, reunião de emergência do conselho marcada para quinta-feira. Tópico: supervisão do projeto e direção da empresa. Uma batida na porta interrompeu sua leitura. Tasha entrou, carregando seu laptop e usando uma expressão que ele reconheceu como seu rosto solucionador de problemas. Precisamos falar sobre o artigo da Reuters. O artigo em questão tinha acabado de ser publicado, Das Ruas ao Vale do Silício, a face da consciência social da tecnologia. Apesar de focar principalmente nos aspectos técnicos de sua plataforma, o artigo incluía vários parágrafos especulando sobre a natureza do relacionamento de Marcos e Tasha. Eles estão tentando transformar isso em um salvador ou uma crítica ou um escândalo, disse Tasha, sua voz tensa com raiva controlada. De qualquer forma, isso prejudica tudo o que estamos tentando realizar. Marcos leu o artigo novamente, notando as implicações sutis. Eles estão questionando se você é qualificado para liderar o desenvolvimento técnico, sugerindo que eu lhe dê a posição por razões de RP. Eles estão errados? A pergunta veio calmamente, mas atingiu como um raio. Às vezes me pergunto se sou apenas parte da sua história de redenção. A mulher sem teto que você salvou para provar que é um dos bons bilionários. O silêncio que se seguiu foi pesado com meses de tensões não ditas. Marcos se afastou de sua mesa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Quando lhe ofereci o emprego pela primeira vez, talvez houvesse um elemento disso. Mas você nunca me deixou tratá-lo como um caso de caridade. Você desafiou todas as suposições, rejeitou todos os atalhos. Não é esse o ponto, interrompeu Tasha. O ponto é que não importa o que eu faça, não importa o quão inovadoras sejam nossas soluções, algumas pessoas sempre verão isso como seu projeto, no qual você generosamente me deixou ajudar. Ela abriu o painel do projeto, mostrando as crescentes métricas de engajamento do usuário. Esses números devem ser a história. O fato de termos ajudado mais de 1.000 pessoas a acessar serviços vitais, de estarmos expandindo para 3 novas cidades, de nossos protocolos de segurança serem elogiados por especialistas do setor, é disso que as pessoas devem estar falando. Marcos entendeu sua frustração. A mesma mídia que elogiava suas inovações técnicas não conseguia resistir a enquadrar tudo através das lentes de sua narrativa pessoal. Era mais fácil vender uma história sobre redenção do que se envolver com as realidades complexas da acessibilidade tecnológica. Então, o que você quer fazer? Ele perguntou, já suspeitando da resposta dela. Eu quero minha própria equipe, Tasha afirmou com firmeza. Não como seu gerente doméstico que por acaso codifica, não como seu projeto de bem-estar, mas como um parceiro igual. Quero ser creditado como líder de arquiteto desta plataforma porque é isso que eu sou. O pedido era razoável, necessário até. Também era politicamente complicado. O conselho já estava questionando o julgamento de Marcos. Promover Tasha a uma posição formal de liderança intensificaria seu escrutínio. A reunião do conselho na quinta-feira, Marcos começou, mas Tasha o interrompeu. Eu sei sobre a reunião. Sua assistente me disse que eles não me queriam lá. Ela fechou seu laptop decisivamente. Esse é exatamente o problema. Eles estão tomando decisões sobre meu trabalho sem nem mesmo ouvir de mim. Marcos sentiu o peso de lealdades concorrentes.
Seu comprometimento com o projeto deles guerreava com suas responsabilidades como CEO. O caminho fácil seria manter o status quo, manter Tasha em sua função atual, deixar a equipe de RP gerenciar a narrativa, apaziguar o conselho com promessas de supervisão. Mas o caminho fácil não era o motivo pelo qual eles começaram este projeto. Venha para a reunião do conselho, ele disse finalmente. Não como meu convidado, mas como o arquite. Tô chefe da plataforma. Eles querem discutir supervisão? Vamos mostrar a eles exatamente quem eles estão tentando supervisionar. Tasha o estudou por um momento, medindo sua sinceridade. Você sabe que isso pode custar sua posição como CEO. Talvez devesse, respondeu Marcos. Se eu não posso administrar uma empresa que reconhece talento e inovação, independentemente de onde venham, o que estou realmente liderando? Eles passaram o resto da noite se preparando para a reunião do conselho, sabendo que quinta-feira legitimaria sua parceria ou a encerraria. O artigo da Reuters continuou a circular, atraindo mais comentários e especulações, mas eles se concentraram no que podiam controlar: seu código, seus dados, seus resultados. No fundo de suas mentes estava a mesma pergunta: eles poderiam provar que sua parceria era mais do que caridade ou redenção? A resposta determinaria não apenas seu futuro, mas o futuro da plataforma que eles construíram e das pessoas que dependiam dela. A tempestade da mídia atingiu com força total na manhã de quarta-feira. Grandes Tech H publicações pegaram a história da Reuters, cada uma adicionando seu próprio toque. O TechCrunch publicou um artigo intitulado Experimento com moradores de rua da ValueTech, inovação ou exploração, enquanto o The Verge se concentrou nos aspectos técnicos com protocolos de segurança revolucionários emergem de parceria improvável. O telefone de Tasha vibrava constantemente com solicitações de entrevistas e conexões do LinkedIn. Os recrutadores de tecnologia, sentindo a oportunidade, enviaram mensagens cuidadosamente redigidas sobre oportunidades empolgantes em outros lugares. Várias empresas rivais entraram em contato por meio de canais secundários, oferecendo-se para financiar sua própria startup se ela deixasse a ValueTech. Em seu escritório, Marcos lidou com um tipo diferente de pressão. Sarah Shen, a CFO, tinha acabado de deixar uma pasta grossa em sua mesa. Estas são as avaliações preliminares de risco, ela disse, seu tom cortante. O conselho quer que sejam revisadas antes da reunião de amanhã. As preocupações com a responsabilidade sozinhas. Ela bateu na pasta significativamente. Marcos abriu, examinando a primeira página. Preocupações com a responsabilidade sobre o que, exatamente? Nossa plataforma está excedendo todos os padrões de segurança. Não se trata da tecnologia, respondeu Sarah. É sobre percepção. Grandes clientes estão fazendo perguntas sobre ter seus dados manipulados por... Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Alguém com sua formação. Sua formação como engenheira sênior na Metasys, ou sua formação como alguém que passou por uma situação de rua. A voz de Marcos estava deliberadamente calma. Porque uma delas realmente se relaciona com a segurança de dados. Sarah permaneceu profissional, mas firme. Ambas são relevantes para nossos clientes. O JP Morgan está particularmente preocupado. Eles estão sugerindo que a renovação de seus contratos pode depender de supervisão adicional do projeto. A ameaça implícita era clara. O contrato do JP Morgan representava quase 20% da receita anual da ValueTech. Perdê-los derrubaria o preço das ações e potencialmente desencadearia uma cascata de saídas de clientes. Enquanto isso, Tasha enfrentou sua própria crise no laboratório de desenvolvimento. Ela chegou para encontrar Morrison e sua equipe se reuniu em torno de monitores, revisando a cobertura da mídia em vez do código. O Daily Tech acabou de fazer uma análise profunda do Metasys, anunciou uma desenvolvedora ao entrar. Eles estão perguntando se as mesmas falhas de segurança podem estar presentes em nossa plataforma. Tasha pousou seu café com cuidado deliberado. Abra nossos registros de auditoria de segurança, ela ordenou. Todos eles, desde o primeiro dia. Pelas próximas 2 horas, ela orientou a equipe sobre cada decisão de segurança, cada proteção contra falhas, cada camada de proteção que eles construíram. Sua explicação foi completa, técnica e completamente focada no código em vez da controvérsia. Esses protocolos, disse Morrison lentamente, estudando uma solução particularmente elegante, eles não são apenas seguros. Eles são resilientes. Projetados para os piores cenários que nem sequer consideramos.
Porque eu vivi os piores cenários, Tasha respondeu simplesmente. Eu sei o que acontece quando os sistemas falham com as pessoas que mais precisam deles. À tarde, a mídia social havia se apegado à história. #Tasha Williams estava em alta, com tweets variando de inspiração a ceticismo. Um tópico viral analisou todas as fotos públicas dela e Marcos, especulando sobre o relacionamento deles. Outro debate se acirrou sobre se sua história representava progresso na diversidade tecnológica ou tokenismo. Tasha decidiu canalizar a atenção de forma produtiva. Ela postou um único tweet. Quer saber no que eu realmente trabalho? Aqui estão as métricas de impacto da nossa plataforma no mês passado, seguido por dados concretos sobre usuários ajudados, serviços acessados e empregos garantidos por meio do sistema. O tweet cortou o ruído, especialmente quando contas verificadas de abrigos para moradores de rua e organizações de serviços sociais começaram a responder com suas próprias histórias de sucesso usando a plataforma. Marcos recebeu essas respostas durante uma reunião tensa com a equipe de RP, que estava pressionando por uma narrativa mais controlada. Devemos nos concentrar no ângulo da parceria, sugeriu o diretor de RP. Posicione-o como uma história de responsabilidade corporativa e inovação não, Marcos disse firmemente. Nós focamos na tecnologia e seu impacto. Foi isso que o tweet de Tasha fez, e está funcionando. Senhor Shen, o diretor se inclinou para frente. Com todo respeito, estamos tentando proteger você e a senhora Williams. A reunião do conselho amanhã será sobre fatos, não narrativas, Marcos interrompeu. Prepare um pacote com nossas métricas de usuário, auditorias de segurança e depoimentos de clientes. Nada mais. Mais tarde naquela noite, Marcos encontrou Tasha em seu espaço de trabalho habitual, cercada por várias telas mostrando repositórios de código e feedback de usuários. O JP Morgan está ameaçando cancelar o contrato, ele a informou, acomodando-se em sua cadeira habitual. Tasha assentiu sem olhar para cima. Eu sei. A equipe de tecnologia deles tem revisado nossa documentação o dia todo. Mas eles não vão desistir. Como você pode ter tanta certeza? Ela virou uma tela para ele, mostrando uma análise detalhada. Porque nossos protocolos de segurança são melhores do que qualquer coisa que eles têm atualmente. Eles não estão realmente preocupados com a tecnologia. Eles estão preocupados em parecer mal por questioná-la. A certeza em sua voz lembrou Marcos porque ele confiou nela desde o início. Ela nunca pediu a aprovação de ninguém, ela simplesmente continuou construindo, melhorando, resolvendo problemas que os outros nem mesmo reconheciam. Enquanto se preparavam para a reunião do conselho de amanhã, ambos sabiam que estavam além do ponto de compromisso. A questão não era se sua parceria mudaria, mas como. A tecnologia que eles construíram era muito importante, muito eficaz, para ser reduzida a uma história de bem-estar ou um exercício de RP corporativo. A história real não estava nas manchetes ou nos tópicos de tendência. Estava no número crescente de usuários reconstruindo silenciosamente suas vidas usando sua plataforma, um login seguro de cada vez. A sala de reuniões na sede da Valuitech parecia menor do que o normal, lotada de membros do conselho, investidores importantes e equipe executiva. Tasha estava sentada à mesa de conferência, seu laptop aberto no painel ao vivo de sua plataforma, enquanto Marcos ocupava sua posição habitual na cabeceira da mesa. Richard Blackwood abriu a reunião com franqueza característica. Antes de começarmos, quero reconhecer o elefante na sala. Nossa campanha de arrecada. A ação de fundos atraiu atenção significativa, mas nem toda positiva. Ele abriu uma apresentação mostrando preços de ações em declínio e e-mails de investidores preocupados. Vários acionistas importantes expressaram preocupações sobre o desvio de missão. Eles investiram em uma empresa de tecnologia, não em uma organização de serviço social. A resposta de Tasha foi projetar silenciosamente sua tela no visor principal. O painel mostrava a atividade do usuário em tempo real, um veterano em Tacoma acessando registros médicos, uma mãe solteira em Portland preenchendo um requerimento de emprego, uma família em Seattle se conectando com serviços de moradia. É assim que o desvio de missão se parece, ela disse, com a voz firme. Na última hora, 47 pessoas usaram nossa plataforma para dar passos em direção à estabilidade. Cada uma representa uma história de sucesso em potencial, mas, mais importante, cada uma representa o mercado que somos os primeiros a atender com eficácia. Ela mudou para a página de análise deles. Nossa base de usuários cresceu 300% no mês passado. As taxas de retenção estão em 92%.
Essas não são apenas métricas de impacto social, são números de penetração de mercado em um setor inexplorado. Sarah Chen, a CFO, interrompu. Os números são impressionantes, mas as preocupações do JP Morgan sobre segurança estão resolvidas, Tasha completou, abrindo uma nova tela. A equipe técnica deles concluiu a auditoria esta manhã. Nossos protocolos de segurança excedem seus requisitos em 47%. Eles não estão retirando o contrato, eles estão pedindo para implementar nosso sistema de autenticação em suas plataformas. Um murmúrio percorreu a sala. Marcos observou os membros do conselho se inclinarem para frente, sua atenção mudando de um escândalo em potencial para um lucro em potencial. Mas a situação de RP, outro membro do conselho começou. É uma oportunidade, Marcos interrompeu. Todas as grandes empresas de tecnologia afirmam querer diversidade em sua liderança e inovação em seus produtos. Na verdade, temos ambos. Nossa plataforma não está apenas ajudando as pessoas, mas redefinindo como a tecnologia pode atender mercados mal atendidos. A discussão ficou acalorada. Alguns membros do conselho viram um potencial de expansão, enquanto outros alertaram sobre os riscos para seu modelo de negócios tradicional. O debate poderia ter continuado indefinidamente se não fosse pelo que aconteceu em seguida. O painel de Tasha apitou com uma nova notificação. Um usuário em Seattle tinha acabado de garantir sua primeira entrevista de emprego em 3 anos usando sua plataforma. A notificação incluía uma breve mensagem: "Obrigado por construir algo que realmente funciona para pessoas como eu." A mensagem ficou pendurada na tela, cortando o jargão corporativo e os preços das ações. Era um lembrete do que a tecnologia deveria fazer: resolver problemas reais para pessoas reais. Então Richard Blackwood fez algo inesperado. Ele perguntou diretamente a Tasha: "Qual é sua visão para esta plataforma?" "Não é a visão de Marcos, nem a visão da ValueTech, a sua." Tasha fechou seu laptop lentamente, encontrando seu olhar. "Minha visão é fazer tecnologia que não funcione apenas para pessoas como eu, mas que seja construída por pessoas como eu. Porque entendemos os problemas em primeira mão. Não estamos adivinhando soluções, estamos codificando a partir da experiência." Ela continuou, sua voz ganhando força. "Não se trata de caridade ou RP. Trata-se de reconhecer que a inovação não vem apenas de escritórios confortáveis e diplomas de prestígio. Às vezes, vem da compreensão exata de como os sistemas atuais falham." A sala ficou em silêncio. Até os membros mais céticos do conselho pareciam estar reconsiderando suas posições. Marcos se preparou para falar em apoio, mas antes que pudesse, outra notificação soou no painel. Esta era diferente. Uma grande fundação da indústria de tecnologia havia prometido $50 milhões para expandir iniciativas semelhantes em todo o país. Eles citaram especificamente a plataforma da ValueTech como modelo que queriam apoiar. O momento não poderia ter sido melhor. De repente, o que era visto como uma responsabilidade estava se transformando em uma vanguarda. Os membros do conselho que questionavam o valor do projeto agora estavam discutindo estratégias de expansão. Marcos observou enquanto a conversa mudava do controle de danos para o potencial de crescimento. Mas sua atenção estava em Tasha, que manteve o painel funcionando durante toda a reunião. Cada nova notificação de usuário um lembrete silencioso do motivo pelo qual eles começaram esse trabalho em primeiro lugar. Conforme a reunião chegava ao fim, Richard Blackwood fez uma proposta inesperada. "Eu proponho estabelecer uma nova divisão dentro da ValueTech, focada em soluções de tecnologia acessíveis, com a Sra. Williams como diretora de tecnologia." A moção foi aprovada com apoio surpreendente. Mas foi o que ele disse em seguida que realmente mudou a dinâmica, e eu gostaria de compartilhar algo pessoal. 25 anos atrás, eu também era um sem-teto. A revelação deixou a sala em silêncio. Richard Blackwood, um dos capitalistas de risco mais proeminentes de Seattle, nunca havia compartilhado essa parte de sua história antes. A reunião não havia acabado, mas algo fundamental havia mudado. Não se tratava mais apenas de um projeto ou de uma parceria. Tratava-se de reconhecer que a inovação poderia vir de qualquer lugar e que a experiência vivida era tão valiosa quanto as credenciais tradicionais. Ao saírem da sala de reuniões, Marcos virou-se para Tasha. "Pronta para o que vem a seguir?" Ela olhou para seu painel, onde outro usuário tinha acabado de fazer login. Pronta para construir algo que realmente importa. A revelação da reunião do conselho sobre Richard Blackwood reverberou pelos corredores da ValueTech, mas seu impacto mais profundo foi na conversa tranquila que se seguiu em seu escritório particular.
Tasha e Marcos sentaram-se em frente a ele enquanto ele tirava uma fotografia velha e gasta. Seattle, 1999, disse ele, deslizando a foto sobre sua mesa. Ela mostrava uma versão mais jovem dele, dormindo em uma porta perto da Pioneer Square. Eu era formado em ciência da computação e perdi tudo na crise das .com. Não conseguia encontrar trabalho, não pagava aluguel, não conseguia manter as aparências para entrevistas. A foto tremeu levemente nas mãos de Tasha. Por que você não disse nada quando apresentamos o projeto pela primeira vez? A expressão de Blackwood se contraiu. Porque passei 25 anos construindo uma reputação que não tinha nada a ver com essa parte da minha vida. Eu tinha medo de que, se as pessoas soubessem, elas me viriam de forma diferente. Parece familiar. Marcos observou a interação com crescente compreensão. A dinâmica que ele vinha tentando navegar entre interesses corporativos e impacto social de repente pareceu artificialmente construída. Aqui estava um de seus maiores críticos, revelando que ele havia vivido a mesma experiência que eles estavam tentando abordar. O segurança noturno da Biblioteca Pública de Seattle, Blackwood continuou, costumava me deixar ficar 1 hora extra depois do fechamento para usar os computadores. Foi assim que continuei codificando, continuei aprendendo, continuei acreditando que poderia voltar. Uma pessoa que me viu como mais do que minhas circunstâncias, foi tudo o que foi preciso. Ele se virou para o computador, abrindo o painel do projeto da ValueTech. Sua plataforma não é apenas sobre acessar serviços ou armazenar documentos. É sobre manter a dignidade. Manter suas habilidades afiadas. Lembrar quem você é além da sua situação atual. A conversa mudou para questões práticas. Blackwood tinha sugestões específicas para recursos de plataforma com base em sua experiência, ideias que nem Tasha nem Marcos haviam considerado. A discussão evoluiu para uma sessão de planejamento improvisada, com Todd. Os três contribuindo com diferentes perspectivas sobre o mesmo desafio. Enquanto conversavam, notificações continuavam apitando no painel. Cada uma representava alguém lutando para manter sua identidade, suas habilidades, sua esperança. A tecnologia que eles construíram não estava apenas resolvendo problemas, estava preservando o potencial humano. Quero levar isso mais longe, anunciou Blackwood, abrindo uma planilha. Além da ValueTech, tenho entrado em contato com outros investidores, pessoas que entendem que isso não é caridade, é inovação. Estamos buscando um fundo de $200 milhões para iniciativas semelhantes. Marcos e Tasha trocaram olhares. A quantia era significativa, mas mais importante era a validação de sua abordagem. Seu projeto não estava sendo valorizado por seu potencial de RP ou métricas de impacto social, mas por sua compreensão fundamental das necessidades do usuário. Há uma condição, acrescentou Blackwood. Precisamos mudar a narrativa. Não apenas sobre a falta de moradia, mas sobre quem pode inovar, quem pode liderar, quem pode resolver problemas. Cada pessoa que usa sua plataforma é um desenvolvedor, empreendedor ou investidor em potencial. Precisamos construir esse pipeline. Tasha abriu seu laptop, abrindo seu repositório de código. Estou trabalhando em algo, disse ela, revelando um novo recurso. Uma plataforma de aprendizagem integrada aos serviços básicos. Os usuários podem acessar tutoriais de codificação, ferramentas de gerenciamento de projetos, espaços de colaboração, tudo o que precisam para manter suas habilidades atualizadas ou desenvolver novas. Ou construir suas próprias soluções, Marcos acrescentou, vendo o potencial. Nós fornecemos a infraestrutura, eles fornecem a inovação. Blackwood assentiu lentamente. O codificador sem teto de hoje pode ser o CEO de tecnologia de amanhã. Sou a prova viva disso. A conversa se estendeu até a noite. Outros membros do conselho apareceram, cada um trazendo suas próprias perspectivas e recursos. O que começou como uma reunião de crise se transformou em uma sessão de estratégia para uma mudança sistêmica genuína. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte de Seattle, Marcos observou Tasha e Blackwood profundamente envolvidos em discussões técnicas sobre a escala da plataforma. A dinâmica de poder com a qual ele se preocupava há meses havia mudado fundamentalmente. Eles não eram mais benfeitores e beneficiários, eram colegas, inovadores, solucionadores de problemas. A notificação final do dia tocou no painel. Um usuário em Portland tinha acabado de concluir seu primeiro tutorial de codificação por meio da plataforma. Seu comentário foi simples. Finalmente, uma chance de ser visto como o que posso criar, não o que perdi.
TH Mensagem capturou a essência do que eles construíram, não apenas uma plataforma tecnológica, mas uma ponte entre potencial e oportunidade. A verdadeira inovação não estava no código ou nos recursos, mas no reconhecimento de que todos merecem as ferramentas para reconstruir, recuperar e criar. Quando eles saíram do escritório naquela noite, as luzes da cidade refletiram nas ruas molhadas pela chuva, lembrando Marcos do dia em que conheceu Tasha. Percorremos um longo caminho, ele disse. Tasha olhou para seu telefone, onde outra notificação de usuário tinha acabado de aparecer. Não, ela respondeu, nós apenas começamos. A história que começou com uma pessoa oferecendo ajuda e outra aceitando cautelosamente evoluiu para algo muito mais poderoso. Um lembrete de que a inovação vem da compreensão, que a dignidade é tão importante quanto a funcionalidade e que às vezes as melhores soluções vêm daqueles que enfrentaram os problemas em primeira mão. No final, não se tratava apenas de tecnologia, falta de moradia ou responsabilidade corporativa. Tratava-se de reconhecer que cada pessoa, independentemente das circunstâncias, tem o potencial de contribuir, inovar, mudar o mundo, se apenas receberem as ferramentas certas. Mais importante, a oportunidade certa de serem vistas como realmente são.